Bom dia, irmãos. Vamos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com vocês essa manhã. É um texto conhecido da palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 12. Os chicos estão estudando, me parece, Romanos, né? E me surpreende jovens se interessar por Romanos, né? Que é tão profundo, tão importante para nós outros, né? Palavras tão transformadoras, quando nós outros dedicamos-nos a entender um pouco mais. O texto de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2, são dois versículos solo, diz assim: Assim que, hermanos, os ruego por las misericórdias de Deus, que presenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não os conformeis a esse ciclo, sino transformaos por meio da renovação de vossos entendimentos, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Amém? Vamos orar uma vez mais. Padre Celestial, estamos delante de Tu, poderosa palavra inspirada por Ti, aos santos, nossos filhos que permitiram que essa palavra chegasse até nós outros. Graças te damos, ó Deus, por cada um de meus irmãos que se encontram nessa manhã. E pedimos que Tu, Espírito Santo, nos conduzca ao entendimento dessa palavra. Pero não só entendê-la, Padre, pero queremos praticá-la, queremos vivê-la, queremos ensiná-la, queremos que essa palavra tome corpo em nós outros, para que Tu buena vontade seja visível através de nós outros. Bendize cada um de meus irmãos, bendize aqueles que estão nos acompanhando através das redes, e abra com nós outros, Espírito Santo de Deus. Perdona meus pecados, limpa meu coração, purifica-me e usa-me, se assim queres, Padre, para a glória de Tu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto de Romanos é um texto que desde minha adolescência leio, já prediquei várias vezes, pero a Bíblia ela é viva, ela é santa e ela é eficaz. Cada vez que nós outros volvemos a ler um texto, Deus abra de forma distinta com nós outros. É por isso que muitas vezes encontramos vários predicadores que parece que encontram umas perlas assim, e aquilo diz, uau, né? Um texto que já havia lido tantas vezes, por que não me encontrei com esse? Porque o próprio autor desse livro, que está ao nosso lado, no momento em que nós outros ousamos em ler a palavra e escutar a palavra, como dijo hoje pela manhã a irmã Esther, né? Há uma grande diferença em ler a palavra e uma outra grande diferença é quando escutamos, quando estamos dispostos a escutar a palavra. Algumas pessoas, quando escutam uma palavra e a palavra é dura para elas, dizem, não, isso é para meu irmão que já está fartando tanto tempo, né? Então, assim, não, a palavra é para nós outros. Deus abra com nós outros, né? Portanto, irmãos, por as misericórdias de Deus, os pido que presenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é vossa adoração racional. É muito provável, irmãos, que durante tua caminhada como crente, já te hajas perguntado qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quantos de nós outros já, em algum momento de nossas vidas, perguntamos qual é a vontade de Deus para a minha vida em este momento que estou vivendo? Irmão, isto sucede porque constantemente nos encontramos em situações em las que não sabemos o que fazer. Não sabemos o que decidir, não sabemos aonde ir. Já te encontraste em algum momento assim? E é em estes momentos de confusão quando sentimos mais intensamente nossa dependência da vontade de Deus.
É nesses momentos que reconhecemos a importância de viver segundo a vontade de Deus. E de hecho, esse é o tema de nosso texto de hoje. Como viver? Como entender? Como sobreviver em momentos difíceis, quando parece que Deus não nos escuta. Mas nos equivocamos, Deus nos escuta. Nós outros que não estamos, muitas vezes entendemos sua vontade. Em este passagem, irmãos, Pablo, ele explica como o crente pode viver a vontade de Deus. Ele o faz com 3 declarações. Primeiro, ele mostra por que devemos viver a vontade de Deus. Por que devemos viver a vontade de Deus? Alguém pode me dizer? Porque ela é agradável, ela é buena, agradável, ela é perfeita. Em segundo lugar, mostra como podemos conhecer a vontade de Deus. Como podemos conhecer a vontade de Deus, irmãos? Através da palavra de Deus. E em terceiro lugar, mostra que o que é viver a vontade de Deus. É com essas 3 verdades em nossos corações que analisaremos o caminho de um cristiano que quer viver a vontade de Deus. Então, primeiro, versículo 1, a parte A, diz: assim que, hermanos, os ruegos por a misericórdia de Deus. Por que devemos viver a vontade de Deus? Por gratidão a Deus, por sua misericórdia. Portanto, irmãos, por as misericórdias de Deus, os pido que ofereçais vossos corpos. Note que nosso versículo começa com a palavra portanto, que significa empezar um versículo com essa palavra portanto. Isto indica, irmãos, que Pablo lhe traz aqui a conclusão de um tema que já havia abordado antes. Ele já havia ensinado esse tema antes. E qual era esse tema? Ele já havia ensinado sobre as misericórdias de Deus. Pablo dedicou 11 capítulos de sua carta aos romanos a descrever a grandeza das misericórdias de Deus hacia nós outros. Romanos 11 são 11 capítulos onde ele vai descrever a vontade de Deus para nós outros. Então, se ele empeça esse versículo, capítulo 12, dizendo: portanto, irmão, recorde de todos os 11 capítulos e vivam a vontade de Deus. E nos capítulos 1 e 2, Pablo, ele falou de nossa depravação e pecado. Nós outros não merecíamos nada. Demonstrou que tanto os judeus como os gentiles estão bajo o ódio e a ira de Deus. De capítulo 3 a 5, Pablo ele falou de nossa justificação. Explicou que Deus trajo uma solução a estes em la morte e ressurreição de Jesus. De capítulo 6 ao capítulo 8, Pablo ele falou de nossa santificação. Ele sostuvo que esse perdão de Deus produz uma nova forma de viver em nós outros. De capítulo 9 ao capítulo 11, Pablo habla de nossa eleição. Nos revelou que todo o sucedido em nossa salvação já era parte de um plano que Deus estabeleceu em la eternidade para redimir a seu povo. E agora, no capítulo 12, Pablo traz a conclusão prática a todos esses argumentos. E essa é a conclusão. Devido à totalidade das misericórdias de Deus sobre nós outros, devemos oferecer a totalidade de nosso ser a Deus. Pero, pastor, na prática, como hacemos isso? Em poucas palavras, ele está dizendo: devemos responder diariamente à misericórdia de Deus, oferecendo-lhe nossas vidas. Devemos viver a vontade de Deus através da gratidão por todo o que Deus ha
hecho por nosotros. Hermanos, às vezes Deus nos mostra um serviço para a glória de seu nome, pero esse serviço nos aparece muitas vezes às 11 da noite, quando estamos muito cansados já. E a gana que temos primeiro dizer, passar para outro. Há outro que pode fazer isso. Pero se isto se caiu em humano, hágalo como se fora para Deus. Essa é a vontade de Deus. Pero muitas vezes nós outros hacemos como aquele padre que o cobrador tocou, né, o timbre de sua casa e seu filho foi atender, e quando o filho se foi, papai disse, se for o cobrador, diga que papai não está. Então, se o Tico muito ingênuo, né? Podemos dizer assim, muito sincero, maninho mesmo, né? Quando o Senhor disse, quero falar com tu papá, papai disse que se fora o cobrador, era para dizer que ele não estava. Muitas vezes nós outros nos tomamos assim. Deus nos pede algo para que hagamos e nós outros fazemos como morto, como cansado. Mas são as misericórdias de Deus que nos levantam, são as misericórdias de Deus que nos sustêm, são as misericórdias de Deus que nos põem de pé todos os dias. Por isso devemos oferecer nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Também devemos, versículo B vai dizer que hacemos e respondemos à misericórdia de Deus com uma adoração ao próprio Deus. Diz o texto, por a misericórdia de Deus, os pido que presenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a tua adoração racional. Deus necessita de homens vivos que estão por aí, sendo braços de Deus, boca de Deus, olhos de Deus, perna de Deus, por aí, ajudando os demais, predicando a palavra, compartilhando sua experiência de conversão, entregando folheto, compartilhando a palavra, predicando, alabando-lhe. Essa é a tua adoração racional. Aqui Pablo, irmão, chama a nossa atenção sobre o hecho de que a verdadeira adoração implica não só cantar um hino ou assistir a um serviço, um culto ao domingo, sino uma vida completa de consagração a Deus. E Pablo destaca 2 aspectos dessa vida consagrada. Ele disse que essa vida consagrada é uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui Pablo faz menção da adoração do Antigo Testamento, de acordo? Deves recordar que no Antigo Testamento, a forma de adoração que Deus estabeleceu foi através do oferecimento de sacrifícios. Os animais eram sacrificados e oferecidos a Deus como acto de adoração. Pero um dos detalhes é que o sacrifício tinha que ser santo. Não podia ser uma ovelha, um animal enfermo ou defeituoso. Isso seria oferecer as sobras a Deus. O sacrifício agradável a Deus deve ser santo, diz o texto. É o melhor que temos. É deixar ir algo que tem um valor extremo para o adorador, para servir a Deus. Pero Pablo não fomenta essa prática em esse texto, está dizendo que devemos ir mais allá do que o Antigo Testamento. E como é isso? Devemos ser o próprio sacrifício vivo. Não se trata de oferecer animais, se trata de oferecer nossos corpos. Não se trata de oferecer algo que temos, se trata de oferecer o que somos. Oferecer nosso corpo em sacrifício significa consagrar a totalidade de nossa vida a Deus.
Nosso trabalho, nossa família, nosso dinheiro, nosso tempo, nossos dons, nossas prioridades, nossas vidas em sociedade e todo o que somos, fazemos para Deus. Essa é a nossa adoração. Pastor, pero em algum momento é difícil. É difícil. Pero aí que o sacrifício tem que estar vivo. Aí que vos vai fazer a diferença. E esse sacrifício se diferencia do Antigo Testamento também porque o Antigo Testamento, o sacrifício que oferecia estava morto já. E aqui o sacrifício é vivo. Isto não é um animal morto com seu sangue derramado sobre o altar, é uma pessoa que está física e espiritualmente viva como resultado de sua união com Jesus. Essa é a única maneira de agradar o coração de Deus, dar-lhe todo o que temos a Ele. Assim que Pablo nos explica. E por supuesto, irmãos, isso está lejos de ser um acto heróico de nós outros. Não pensemos assim, porque simplesmente estamos pagando o que Deus já ha hecho por nós outros. Jesus se entregou completamente por nós outros em la cruz, ¿te acorda disso? E o menos que podemos fazer é entregar-lhe toda a nossa vida em adoração a Ele. Nós outros estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Nós outros estávamos mortos e Ele soprou vida sobre nós outros. Nós outros vivíamos sem esperança e Ele nos deu a esperança de viver uma vida eterna com Ele. Então, é uma vida de adoração racional. Essa é a tua adoração racional. Você faz o que faz para adorar a Deus e faz isso de forma racionalmente. Essa é a tua adoração racional, literalmente, esse é tu culto lógico. Para algumas pessoas, a adoração é um programa que se leva a cabo em edifício da igreja uma vez por semana. Pero Pablo está dizendo que a adoração não é somente isso. Isso é parte da adoração. Tua adoração é vida em la vida, vida com Deus todos os dias, sabendo que vós sois uma nova criatura, dizendo não ao pecado a todos os momentos que o pecado vem te assediar. Viver uma vida santa e agradável a Deus. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Pero como Pablo destaca aqui, a adoração é uma vida. Este é o culto mais lógico do mundo. É quando dedicamos nosso ser a um Deus que se entregou por nós outros compreendemos isso. E na época de Pablo, havia dois conceitos acerca da adoração. Por um lado, estavam os bárbaros que, quando mais sacrifício de sangue, para eles era melhor era o seu culto. Quanto mais sacrifício de sangue, tinham em sua mente que o seu culto era melhor apresentado. Por outro lado, do outro lado estavam os filósofos que diziam que quanto mais racionar e mentar, melhor era o culto. E aqui está Pablo em término médio, dizendo que a verdadeira adoração ocorre tanto de maneira sacrificial como racional. É quando entendemos com a mente o que Deus ha hecho por nós outros, e como resultado dedicamos o nosso corpo por completo a seu serviço. Então, a maior motivação que temos para viver em santidade é a misericórdia de Deus. A cruz de Jesus me basta para dedicar-me por completo a viver segundo a vontade de Deus. Não necessito de que me dê nada mais do que Deus. Com Deus tenho tudo. Amém? Pastor, agora me explica como é isso na prática. Vou te explicar. Deus nos chama para uma relação com Ele de intimidade.
O salmista vai nos dizer que Deus ele tem prazer em revelar seus segredos para quem busca ter intimidade para com Ele. Quanto mais você acerca a Deus, mais seguro está de que Ele é tu Senhor, Ele é tu Salvador. Quanto mais se acerca a Deus, os medos se vão, mais fé tenés em tu coração. E aí empieza a acontecer algo sobrenaturais de forma natural em sua vida. Pastor, como é isto? É sencillo. Está diante de uma dificuldade. Empieza a buscar a Deus. Empieza a orar. Pero não é aquela oração simplesmente dizendo, Deus, tenho dor na pança, sacar-me isso. Deus responde a oração assim também. Minha irmã contou que tem um neto pequeno, e o neto estava com muita dor na pança, não conseguia evacuar, já fazia alguns dias, e estava com muita dor na pança, e estava em casa de meu irmão, e ele foi ao banho e dizia, abuelo, vim orar por mim. E o abuelo disse, ele tem 3 anitos, né? Eu vou entrar nesse banho com esse olor feio, né? E disse, Senhor Jesus, bendize-me, meu neto, tá. E saiu. Aí ele, quando saiu, ele disse, abuelo, mas que oração tão fraquita, né? Que oração tão curtita que isso por mim. Pelo dia eu vou orar. E de repente ele começou a orar, Senhor, pôs a mão na pança e disse, Senhor Jesus, saca esse dolor da minha pança. E passou um rato, escutou o deságue lá, minha irmã escutou o deságue, e ele saiu, abuelo, Deus escutou a minha oração, consegui. Então, se assim como Deus escute uma oração do ninho, que é sincero, Deus espera que nossa oração seja sincera diante dele. Eu tenho várias experiências em minha vida. Quando conto algumas coisas para os jovens, disse, pastor, está louco, né? Isso não passou, não. Já passou. Em momento de dificuldade, Deus quer seguir operando milagre. Né? Ayer predicamos sobre o milagre de Caná, nas bodas de Caná, pelos milagres da boda de Caná seguem acontecendo todo momento que ousamos crer em Deus. Deus sigue operando milagros, sim. Eu creio nisso. Tá? E tanto creio nisso, que lhes ensino nessa manhã, que quanto mais você se acerca a Deus, vai escutar sua voz. Ele vai dizer, não siga por esse caminho. Pero pastor, como fazemos isso na prática? Eu hago assim. Estou para fazer um negócio, estou para tomar uma decisão. Então, se digo, Deus, me aparece isso, eu estou nessa situação, pero a Bíblia diz que tua vontade é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Isto é para mim? Isto vai trazer glória para o teu nome? Se vai trazer glória para o teu nome, abre todas as portas. Pero se não vai trazer glória para o teu nome, cerre todas as portas. Haga uma oração assim, você que passa. Deus cerra todas as portas. Às vezes está todo, já está até com todo listo já, e Deus cerra a porta. Por quê? Porque nós outros somos dele. Ele quer o melhor para nós outros. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. E quando a resposta não vem, pastor, não é porque Deus não escutou, é porque Ele está preparando algo melhor. Ele tem bons sonhos a tu respeito, pensamento de paz e não de mal. Quando foi que Deus permitiu que vos passasse hambre? Deus é fiel à tua palavra. Há um texto que diz, fui chico e agora sou viejo, pero nunca vi um rosto a mendigar o pão. O Senhor cumpre sua palavra. Não murmure, não reclame, simplesmente busque uma relação com Deus e Ele escutará a tua oração. Amém?
que temos mais por acá? Deus não quer uma entrega parcial. Em la vida, segundo a vontade de Deus, não devo renunciar a uma sola parte de meu corpo. Não é só oferecer meu pé ou minhas manos, é dar todo o meu corpo. Isso significa consagrar toda a minha vida a Deus. Usa meus olhos para não ver o mal. Usa minha língua não para maldizir, sino para bendizer e predicar o evangelho. Usa minha mente para conhecer mais a Deus. Usa minhas mãos para ajudar a los demais. Usa minha energia para servir a Deus mientras puedo. Usa o dinheiro que tenho para o bem do reino de Deus e dedicar-lhe minha vida por completa. Vivimos em uma sociedade que adora o corpo, né? Ginásio, cirurgias, produtos que envejecem o corpo e demais. Mas sabemos que a melhor maneira não é adorar o corpo, sino usar nosso corpo para adorar a Deus. Assim vivimos segundo a vontade de Deus. Amém? Versículo 2, a parte A. Como podemos conhecer então a vontade de Deus? O texto diz: e não vivais segundo as normas desse mundo. Não os conformeis a esse ciclo, sino transformai-vos por meio da renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Não estar em conformidade com este mundo. Vós não sois mais do mundo. Está no mundo, mas não pertence mais ao mundo. Com Cristo, hicimos esse câmbio. Tá? Então, não estar em conformidade com este mundo. O mundo mencionado aqui por Pablo não é o mundo criado, sino mais bem esse sistema de vida ante Deus que prevalece na humanidade. É o sistema de vida que fomenta a busca de gozo sem Deus. Esse é o mundo que Pablo está se referindo. Esse sistema de vida que se resume em aquela canção: só quero ser feliz, isso basta. É onde a gente busca gozo em el pecado. Esse é o mundo que temos que dizer não. Pensar que a verdadeira felicidade está em dizer as palavras mais sujas possíveis, ou escutar música que fomenta a imoralidade, ou consumir pornografia, ou ganhar a maior quantidade de dinheiro possível para alimentar a codícia, em ganhar poder, em ter sexo involuntário e fama ante os homens. Isso é um padrão do mundo sem Deus. Reino de céu, onde nós fomos invitados a adentrar com Deus, é totalmente distinto do padrão. Esse é o estilo de vida adotado por el mundo. Pablo disse que não devemos conformar-nos com esse estilo de vida. A imagem utilizada aqui é a de crente pressionado contra a forma do mundo, de modo que chega a ser como o mundo. Nosso dever é não ingressar esse formulário. Não é entrar em ritmo desta dança mundana. Alguém disse: pastor, pero tenho que bailar segundo a música. Não, não é bem assim. Baile segundo a música de céu. Tá? O problema é que não todos os crentes têm seguido essas exortações. Muitos crentes têm medo de ser diferente do mundo. Têm medo de ser chamado de tontos, retrógrados, antiquados e quadrados. E devido a esse medo, terminam tentando, na medida do possível, ser como o mundo. De medo de mirar algumas investigações sociais e descobrir que o número de jovens que têm relações sexuais prematrimoniais em la igreja é igual ao número do mundo. A quantidade de divórcios que sucede dentro da igreja é igual à quantidade que há no mundo e outros exemplos que podemos pensar. Não são distintos. E Pablo está dizendo aqui: não se conforme. Não se conforme a este mundo, pelo transformar-vos pela renovação de vosso entendimento.
Qual que é a boa vontade de Deus, então, para a nossa vida? Primeiro, viver uma vida de gratitude a Deus pelo que Ele já hizo por nós outros. Segundo, não nos conformar com este mundo. Por quê? Porque esse mundo já não nos serve. Esse mundo não anda em conformidade com Deus. E para terminar, irmãos, e conhecer a vontade de Deus, como é viver então a vontade de Deus na prática? E Pablo vai dizer, versículo 2, parte B, para que saibam qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Hasta agora hemos hablado da importância de conhecer a vontade de Deus com a renovação de nossa mente. Pero ele não se detém aí. Também necessitamos obedecer e experimentar a boa vontade de Deus. Então, o objetivo de nosso conhecimento bíblico deve ser a experiência de vida. De nada vale para mim ler a Bíblia, ter a Bíblia memorizada, se não pratico essa palavra. Essa palavra que vai me transformar de dentro para fora. Então, o objetivo de nosso conhecimento bíblico deve ser a experiência de vida. A obediência à vontade de Deus é a essência de ser cristiano. Não se trata só de conhecimento teórico que não influi em nossa vida diária. É o conhecimento prático, é que serve de base para a nossa atitude. Uma das coisas que Santiago ressalta em sua carta é que ouvir e conhecer a palavra de Deus sem praticar é enganar-se a uno mesmo. Santiago 1:22. É dizer a ti mesmo que todo está bem, quando em realidade não lo está. É o tipo de pessoa que vive na prática do pecado, pero pensa que tudo está bem, porque de vez em quando escute algum hino, predica ou lê alguns versículos. Isso não serve. Isso é viver equivocado, de forma equivocada. É como viver quando estás enfermo e pensar que está curado. Em contraste, é chamado de Pablo que experimentemos e obedecemos. Há pessoas que têm uma enfermidade e acabam se acostumando com a enfermidade. Deixa de perceber que sua qualidade de vida se perdeu. Já não é o mesmo. Ele já se acostumou com os dolores, já se acostumou com a enfermidade. Aceitou a enfermidade. E Pablo está dizendo, não é assim. A vida com Cristo é distinto. É renovação de mente. Isto não me serve. Isto está me levando, está me arrastando para cada vez mais lejos de Cristo. Eu necessito estar mais cerca de Cristo. E como devo fazer isso? Viver e desfrutar. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vida segundo a vontade de Deus não é uma vida de amargura, é uma vida de deleite. Isso sucede devido à beleza da vontade de Deus. Primeiro, ela é boa. Isso significa que sempre nos levará a um lugar melhor. Isso tem que ter em mente. Isso não é positivismo, irmão. É saber, não, hoje estou assim, mas Deus tem plano perfeito para mim. Eu vou buscar, eu vou conseguir, eu vou ter, tá? Segundo a vontade de Deus, tá? É o melhor lugar para a tua vida, é o melhor lugar para o seu trabalho, é o melhor lugar para a tua igreja, é o melhor lugar para a tua família, é o melhor lugar para tu caminhar cristiano. Se a vontade de Deus for mala, causaria nossa destruição, mas ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Pero muitos fazem todo o contrário, promove a restauração. Muitos buscam a restauração de suas vidas em coisas que se quedam aqui, não são eternas. Pero a vontade de Deus, ela promove a restauração total de nossas vidas, segundo ela é agradável. Ao malvado não lhe compraze obedecer a Deus, para ele obedecer a Deus resulta em dano, em desgosto, como se Deus fora aquele que não lhe gusta de ver nada contente ou feliz.
Pero o crente compreende que a vontade de Deus é agradável. Nada pode trazer mais prazer ao coração do crente que quando és consciente de que está obedecendo a Deus. Isto agrada tanto a Deus como a seus filhos. Ele termina dizendo, essa vontade ela é perfeita para você. Isso significa que és completo, infalível, inerrante, suficiente para nós outros. Não necessitamos de nada mais que a vontade de Deus para viver nesse mundo. Assim é como vemos a vontade de Deus como crente. Nunca devemos olvidar a importância da obediência, irmãos. Os milagres sempre aconteceram quando houve obediência. É importante que leias tu Bíblia. É importante que escute a predicação sobre a palavra de Deus. É importante que tenhas tu tempo devocional durante o dia. Também é bom que escute hinos, que alimente tu coração com a palavra de Deus. Pero sobre todo isto, é importante que pratique todo o que has ouído e aprendido. De nada serve escutar todo isso e não praticar. Conhecimento e prática devem ser dois caras de uma mesma moeda. Se separamos essas coisas, o dano será seguro. Por um lado, se intentamos conhecer a palavra sem praticá-la, caímos em pecado de hipocrisia, de pretender algo que não somos. Por outro lado, se intentamos obedecer a Deus sem sabê-los, caímos em pecado de ignorância e selo sem entendimento. Pecado que isso que os judeus crucificaram ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, necessitamos ambos, necessitamos fazer todos os esforços possíveis em nossa vida diária, tanto para conhecer a vontade de Deus, como vivê-la. Isto é agradável a Deus. Concluindo, resumindo todo o aprendido nesse texto. Primeiro, aprendemos que nossa vida, segundo a vontade de Deus, sucede a partir da gratidão e da adoração. Em todo, dê graças. Essa é a vontade de Deus. Há momentos que nós outros não temos motivação alguma para dar graças a Deus. Verdade? Pero nós vamos aos pés do nosso Mestre Jesus. Que mesmo quando não havia razão alguma, não havia motivação alguma, quizás, para dar graças quando ele estava ali na cruz, ele mira e disse, Padre, perdona, porque eles não fazem o que, não sabem o que fazem. E assim deve ser, delante de uma afronta, delante de uma situação que muitas vezes nos surpreende, com pessoas queridas, com irmãos queridos, com pessoas que nos abraçaram e que disseram que nos amam, e de repente se escuta isso, ou você sabe isso, e nós outros nos quedamos decepcionados, tristes muitas vezes. O que devemos fazer numa situação como essa? Ir aos pés da cruz, ir aos pés de Jesus, e dizer, Deus, tenha misericórdia dele. Pero tenha misericórdia de mim também, porque me sinto assim. E o Espírito Santo, que nunca nos deixou e jamais nos deixará, vai nos confortando, vai nos consolando, vai nos sacando toda aquela tristeza. Segundo, aprendemos que a única maneira de conhecer a vontade de Deus é rechaçar a vontade deste mundo. Não podemos estar com os pés em dois canoas, se diz assim? Dois barcos, dois botes, né? Por quê? Porque podemos cair. Tá? Ou você está caminhando com Jesus, com os dois pés na palavra de Deus aqui, firme na palavra, ou você está equivocado. A qualquer momento vai cair. Recebi a renovação de sua mente através da palavra de Deus. Em terceiro lugar, aprendemos que viver a vontade de Deus é obedecê-la, experimentá-la em nossa vida diária, permitindo que essa vontade moldeie nossas atitudes, nossas prioridades e nossas relações.
Meu desejo é que Deus use essas verdades bíblicas para que podamos ter um amor cada vez maior à vontade de Deus. E que essa vontade prevaleça em sua vida como crente, para a glória de Deus, para o bem da igreja e para o bem de aqueles que amam a Deus, de nosso próximo. Que Deus nos bendiga, que Deus nos ajude, não só a escutar, mas praticar. Né? E é tão interessante que quanto mais nos acercamos a Deus, irmãos, mais Ele se acerca a nós outros. Assim diz o texto bíblico. Mas sabemos que há um preço quando nos acercamos a Deus. Admitir o quanto estamos lejos dEle. O quanto estamos em pecado. Pero é o pecado que nos aleja de Deus. Pelo primeiro de São João vai dizer que se confessamos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdonar e nos purificar de toda injustiça. Então, vamos viver essa vida consagrada a Deus? Vamos viver em centro da vontade de Deus? Quando vivimos no centro da vontade de Deus, nós outros vamos entender aquele salmo de Davi: não minha vontade, mas tua vontade. Não meus caminhos, mas tus caminhos. Não meus desejos, mas tu desejo. A maioria de vocês sabe que nós outros estávamos planeando volver a Brasília 31 de dezembro, quando terminava todo o nosso convênio com a primeira igreja bautista de Curitiba. E nesse processo, antes de chegar esse tempo, aparece a adoção de Linda. Né? E o juiz, de nossa frente, nos disse que dezembro de 2023 seria o prazo máximo para que tenhamos toda a documentação e sair com Linda de forma legal, né, para viver em outro país. E nossa cabeça já estava nos preparando. E teve um dia que eu saí de cá, um culto à noite, me quedei do lado de la casa, mirando o templo uma noite, solo que estava, e disse: Deus, que queres falar comigo? Deus, Ele respeita nossas decisões também, irmãos, tá? Pero o pior que pode passar com uma pessoa é tomar uma decisão fora da vontade de Deus. Então eu disse: Deus, que queres falar comigo? Por que não saiu essa decisão de Linda? Por que eu não puedo volver a Brasília agora? E uma coisa só vindo na minha cabeça, como uma frase: eu sou o dueño de los tempos. Eu digo: sim, eu sei, mas me ajuda a entender esse tempo. E Ele foi me aclarando muitas coisas. E aí eu entendi que Ele usou a situação de Linda para nos segurar mais um tempo, acá nesse lugar. Tá? Por quê? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, ouse a viver a vontade de Deus. Às vezes nós outros nos quedamos tristes porque queremos algo e parece que Deus é aquele que mostra o chupitinho assim para um ninho, né? E quando o ninho vem assim salivando já, ele diz não. Né? Nosso Deus não é um Deus assim. Nosso Deus é um Deus que cuida, que guarda, que protege. É um Deus que nos ama com amor eterno. Tá? Um Deus que prometeu que nunca nos deixaria, jamais nos deixará. Tá? Pero nós outros temos que ser ousados também em pedir. Né? Padre, eu necessito disso. Isso é a tua vontade? Se é a tua vontade, abre porta para mim. Que a vontade de Deus permaneça ou prevaleça sobre tua vontade. Tá? Pero muitas vezes nós outros queremos que nossa vontade seja a vontade de Deus. E o texto bíblico diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos.
Os pensamentos do Senhor são mais altos que nossos pensamentos. Tá? Ele vê o que nós outros não vemos a hora. Ele sabe o que nós outros não sabemos a hora. E nunca devemos dudar de seu amor por nós outros. Amém?